Então vamos lá. Quando nós pensamos na tomada de decisão ou qualquer outro fenômeno, nós estamos pensando em um cérebro que está trabalhando de forma integrada, ok? Claro que temos sistemas mais envolvidos com um determinado comportamento, uma resposta, uma atividade cognitiva. Nós temos um cérebro que está ele todo funcionando o tempo todo. Mas claro que temos vias que são mais específicas para responder a alguns estímulos, para expressar alguns comportamentos, ok? Quando eu falo, por exemplo, de medo, a gente logo lembra da amígdala. Só que não é só a amígdala que está envolvida. Nós temos o córtex pré-frontal, de alguma forma, mesmo sendo inibido ou não, ali é envolvido, nós temos o estriado, hipocampo, que faz com que nós tenhamos acesso a esse mapa cognitivo para que a gente possa reconhecer aquele tipo de estímulo, tá? Mas aqui eu quero trazer alguns aspectos que estão mais envolvidos ali com a tomada de decisão e vou focar ainda mais em uma via de comunicação, tá? Que é a da amígdala basolateral e com o córtex orbitofrontal, ok? Então vamos lá. Olha, só aqui para te ajudar, o sistema nervoso, a gente tem o sistema nervoso central e o nervoso periférico, ok? Mas pensando no sistema nervoso como um todo, é o sistema nervoso que recebe as informações tanto do ambiente externo, por meio dos sentidos, ok? Olfato, audição, o paladar, a visão. E nós temos essas informações que vêm do ambiente interno, por exemplo, a temperatura corporal. Então, o que o sistema faz é inicialmente é receber a informação. E depois que ele recebe a informação, ele vai processar essa informação. E depois de processar, ele vai elaborar uma resposta que possa resultar em ações, em sensações ou em informações cognitivas. Então, o nosso cérebro e o nosso sistema nervoso como um todo é organizado, esse sistema ele é organizado para receber informações, processá-las e no desdobramento, então, gerar respostas, que podem ser respostas em forma de ações ou mesmo em forma de sensações ou informações cognitivas. Então, na verdade, o nosso entendimento do mundo, a compreensão de quem somos e do que está acontecendo ao nosso redor, tem a ver com esse sistema nervoso que é complexo, altamente desenvolvido, que faz uma leitura do meio. Agora, essa leitura vai ser adequada ou não, dependendo de alguns aspectos. Eu vou trazer alguns deles lá no final da nossa conversa, mas alguns aspectos, por exemplo, do nosso próprio desenvolvimento. Se houver um transtorno, por exemplo, da aprendizagem, essa tomada de decisão pode ser diferente daquele que não tem um transtorno de aprendizagem, por exemplo. Uma pessoa que passou por violência, ela pode, diante de um estímulo que para outra pessoa seria um estímulo neutro, para aquela que passou pela violência ser um estímulo aversivo, por exemplo, ok? Então, até a tomada de decisão, nós temos os sistemas desenvolvidos, organizados, mas a tomada de decisão, ela vai sofrer, sim, influência de como este cérebro está recebendo essa informação do meio e a processando para que resulte em resposta, ok? E a resposta, ela não é só por meio de ação, ok? Porque pensa que essa resposta, ela pode ser por meio de uma sensação. Nossa, me deu uma angústia quando eu vi aquele cachorro bege passando ali pela rua. Ela olhou um cachorro que outra pessoa falou assim, ai, que coisa fofa. E nela gerou uma angústia. Então a resposta, ela não é somente uma resposta, uma ação, um comportamento. A resposta diante do estímulo pode ser uma resposta de sensação. E ela também pode ser uma resposta cognitiva. Ai, senti medo, por exemplo. Ou fiquei muito feliz com o que eu vi, com o que eu senti, com o que eu experienciei, tá? Então, quando a gente olha, a gente nunca pode esquecer que o sistema nervoso
e aqui eu representando o sistema nervoso central, é um órgão eletroquímico, ok? É um sistema eletroquímico, o que significa que passa corrente elétrica no cérebro e a gente mede em voltagem, é uma das suas primeiras aulas aqui da especialização, e é químico, porque nós estamos falando de substâncias, ok? Quando a gente pensa em serotonina, quando a gente pensa em dopamina, no sódio, no potássio, quando você pensa no cloro, que vai aí ajudar a vesícula com o neurotransmissor chegar até a membrana desse neurônio, nós estamos falando de um órgão eletroquímico. Eu amei isso daqui. Eletroquímico, ok? Olha, se você, por exemplo, escutar o cérebro funcionando, é como se você estivesse ouvindo pipoca no micro-ondas, ou na panela, né? Porque você escuta assim os estouros, que é das conexões, ok? Porque está gerando energia, está gastando também energia, tá? Ele é um órgão, por exemplo, onde as moléculas entram e saem. Quando você vê aqui, olha, onde eu estou passando, estão vendo representado em amarelo? Aqui está representada a camada bilipídica, são duas camadas de gordura que formam a parede da membrana, é o que isola o conteúdo desta célula do neurônio com o meio externo, ok? E nós temos os receptores, dependendo do receptor, embebido nessa camada bilipídica. Por exemplo, o principal neurotransmissor inibitório, que é o GABA, está aqui, olha. E a sódio potássio ATPase, que eu falei lá na introdução, quando a Jéssica estava batendo aquele papo gostoso comigo, ó, a sódio potássio ATPase, que é a proteína mais abundante no nosso organismo, a incluir no nosso sistema nervoso, né, o nervoso central, inclusive, é que permite a abertura dos canais, abertura para que, por exemplo, um receptor entre. Aqui a gente está vendo numa passagem de eletricidade um potencial de ação acontecendo, né? Nós estamos vendo, ó, 3 moléculas de sódio entrando, 2 de potássio saindo, ok? E aqui já é uma representação da ligação do neurotransmissor na membrana, tá? Nos seus receptores, ó. Então, o que a gente tem? A liberação do neurotransmissor. Depois que ele faz toda a sua função, acontece a recaptação. Ou seja, o neurotransmissor, ele volta para o receptor pré-sináptico, tá? O que acontece, por exemplo, com os inibidores seletivos de recaptação de serotonina, noradrenalina, etc., que são utilizados como antidepressivos, fazem parte da terceira geração. O que acontece, por exemplo, é que a oferta de um neurotransmissor específico ou de vários, por exemplo, vamos pegar a serotonina como exemplo, ela está deficiente na fenda sináptica. E como está deficiente, essa transmissão de sinal para o receptor, né, o neurônio pós-sináptico, está deficiente, porque tem pouco. Então, o que acontece é que essas medicações, elas vão inibir a recaptação seletiva, por exemplo, da serotonina. Então, ela não recapta. Com isso, então, no que vai sendo liberado aquele neurotransmissor, vai aumentando a sua quantidade na fenda sináptica e é aí que começa o efeito da medicação, ok? Bem grosso modo, porque é uma aula que vocês também têm no curso de neurofarmacologia, tá? Então, quando a gente olha, então é um órgão eletroquímico, acontece uma repolarização de membrana e liberação e recaptação de neurotransmissores. O iônico funciona assim, o metabotrópico é um pouquinho diferente, mas não é o foco da nossa aula, tá? Como que acontece, então, a tomada de decisão? E como que a gente consegue chegar nas boas decisões? Eu gosto muito da ideia de que o nosso cérebro é uma máquina do tempo, ok? Uma máquina do tempo que é programada por nossas memórias e que pode ser acessada quando eu preciso dessas informações que estão ali para, de fato, me auxiliar na tomada de decisões. Claro que as boas decisões são a nossa oportunidade
de lançarmos ao futuro, considerarmos os prováveis resultados de nossas escolhas e avaliarmos qual é a mais desejável no momento. Então, por que eu acumulo informações? Por que, por exemplo, eu preciso receber tanta informação do meio e deixá-las ali estocadas para que eu possa utilizá-las? Olha, o que o nosso cérebro quer é economizar energia, mas ser eficiente, ok? Então, o que o cérebro precisa? Que você vá acumulando informações aí no seu banco de dados cerebral, para que você, a partir deste acúmulo, quando precisar tomar uma decisão, você tenha ali, dentre as informações, conteúdo suficiente para que você possa ter a decisão mais assertiva e, dependendo da circunstância, o mais rápido possível. Então, as boas decisões, elas são necessárias, claro, para vivermos de forma melhor o presente e planejarmos o futuro. E o futuro pode ser o próximo segundo, né? Viro para a direita ou para a esquerda. O que eu faço para sair desse trânsito caótico? Olha, eu sei que ali tem uma rua à direita que, se eu acessá-la, eu consigo sair aqui deste trânsito. Ou, nossa, eu achei que sabia chegar, mas não sei, o que eu faço? Vou ligar o GPS. Você só tem essas informações acessadas tão rapidamente porque este cérebro foi acumulando estes conteúdos, estas informações que chegaram para você do meio, foram capturadas das informações do meio para que você pudesse ter a resposta mais assertiva possível. Então, o seu cérebro vai fazer uma leitura da situação a partir do que ele tem acumulado de experiência. Então, presente e futuro dependem do passado, ok? Porque a partir desta lembrança é que você consegue construir o futuro. Por isso que eu gosto dessa representação do cérebro como uma máquina do tempo programada pelas nossas memórias. Quando a gente pensa no nosso mapa cognitivo, e claro, o hipocampo é uma das estruturas cerebrais mais envolvidas com o mapa cognitivo. Lembra que ele está envolvido com a memória? Esse mapa cognitivo, ele é formado e ele tem a utilidade para as previsões e para as interferências necessárias. Quando a gente pensa o quanto que nós precisamos, na nossa decisão, elencar os pontos positivos e negativos, ou ver a relevância da nossa resposta diante daquele estímulo que pode nos levar para diferentes caminhos, ou vai me fazer, ao fazer aquela escolha, tomar aquela decisão, abrir mão de outra, nós precisamos acessar o nosso mapa cognitivo, ok? E esse mapa cognitivo é que vai também tornar a nossa tomada de decisão mais flexível e mais vantajosa. É por isso que eu insisto em dizer que o nosso cérebro todo está envolvido com quem somos, porque se aquela informação ela precisar evocar um conteúdo que está no córtex X ou Y, eu preciso saber até mesmo de onde eu vou acessar aquela informação, ok? Por exemplo, quando eu penso nesse mapa cognitivo que vai sendo formado e que vai me ajudando a ter a resposta mais adequada, e quando eu penso mesmo nessas memórias associativas ricas, específicas de resultados que garantem ajustes comportamentais rápidos a essas mudanças internas e ambientais que permitem inferir a opção mais vantajosa em situações novas, é como se eu tivesse dentro de mim ícones, ok? Por exemplo, se eu estou num ambiente e vejo um piano, eu não estou pensando somente no piano, mas dependendo de quem eu sou, eu posso pensar assim, nossa, será que eu posso tocar esse piano? Porque eu sempre treino num piano que não é de cauda. Olha a oportunidade, ele está num espaço público. Então, será que é para qualquer um que quiser tocar, possa sentar ali e dedilhar essas teclas? Ou quando você vê uma representação aqui, olha, de uma deficiência, né, uma cadeira de rodas, você pode pensar assim, que bom que hoje existe a acessibilidade
tanto nos espaços físicos, quanto mesmo o acesso cognitivo para quem apresenta alguma deficiência. Então, é como se nós tivéssemos ícones que vão representar uma ideia, um sentimento ou uma ação necessária. E o que o nosso cérebro está fazendo é exatamente isso, como se ele estivesse criando ícones muito específicos para que nós pudéssemos ter a resposta mais adequada. Por exemplo, e lógico, ele vai utilizar das informações nas diferentes áreas do cérebro para que sejam levadas, dependendo da circunstância, para o córtex pré-frontal, para a tomada de decisão. Vamos usar um exemplo. Nós estamos aqui na nossa sala de aula, não estamos? Eu estou aqui, olha, acompanhada de uma equipe fantástica que eu quero até agradecer publicamente pela eficiência, por nos ajudar nessa transmissão tão importante. Então, quando eu vejo o Maurício, por exemplo, que está comandando tudo aqui, eu vejo o Maurício, eu posso simplesmente pensar assim, é um rapaz. E destacá-lo de toda a cena, porque o meu córtex visual captou a imagem de um rapaz, que foi levado para a área da memória, que vai me lembrar se eu já vi aquela fisionomia ou não, se é de uma pessoa conhecida. Mas onde está o Maurício? No ambiente aqui do estúdio, que faz parte desta nossa masterclass, ok? O meu córtex visual não consegue fazer tudo isso. Então vai lá o visual, que vai mandar essa informação para o córtex pré-frontal, a memória que vai me informar se eu já conheci o Maurício ou não, e as outras informações, o ambiente onde estamos, o que estamos fazendo aqui, para que todas essas informações que vêm das diferentes áreas sejam integradas no córtex pré-frontal, para que eu possa saber exatamente o que está acontecendo, por que estamos aqui, etc. e tal, porque eu encontrei com o Maurício, por exemplo. Então, o nosso cérebro, ele é muito específico em guardar informações e, ao mesmo tempo, flexível para que aquela informação específica possa ser utilizada numa situação nova. Se não fosse assim, nós não teríamos a flexibilidade. Eu só conseguiria olhar, por exemplo, desculpa, Maurício, eu estou usando você aqui como exemplo, né? Olha, eu poderia encontrar com o Maurício, por exemplo, em um restaurante e achar estranho. O que o Maurício está fazendo aqui? Ué, o Maurício, o lugar dele é no estúdio. Não porque ele não pode sair, mas é como o meu cérebro. Se ele fosse rígido, não, só reconheceria o Maurício se ele estivesse no estúdio. Mas não, eu posso reconhecer o Maurício e mesmo assim entender quando ele está num ambiente diferente que não seja aqui no nosso estúdio, ok? Então, é esse olhar que o cérebro tem para os estímulos para que ele possa usar o que ele tiver de opções da forma mais vantajosa numa nova experiência. Então, quando a gente olha, a nossa tomada de decisão, ela vem a partir, eu vou colocar aqui uma tomada de decisão de ingesta alimentar, tá? Esse é o nosso exemplo. E todos, claro, você sabe, nós estamos aqui tratando de assuntos científicos, então você tem acesso às nossas referências, tá? De onde vem cada figura e cada artigo utilizado. Então, é um estímulo visual no momento que eu, por exemplo, passei na frente de um restaurante. Eu entrei no restaurante. Vamos colocar que eu entrei no restaurante? Eu tenho um muffin, opção 1, e tenho a opção 2, que é uma salada. Qual das duas opções eu escolherei? Só simplifiquei aqui a história, viu? Porque a gente sabe que é muito mais complexo. Então, eu tenho a opção 1 e a opção 2. Para ambas as opções, eu trouxe algumas características ou alguns aspectos que eu quero analisar para a tomada de decisão. Por exemplo, o sabor, se é saudável, o valor e o tempo que aquela refeição ou aquele alimento vai ficar pronto, vai chegar até a mim para que eu possa ingeri-lo, ok? Então, eu tenho duas opções, tenho aqui as características ou os atributos e eu tenho os valores subjetivos para cada um destes meus possíveis
dessas minhas possíveis escolhas, das minhas opções, ok? E aí, eu vou aqui cruzar todos esses dados, eu vou escolher a salada, de repente, por ser saudável e porque talvez esteja já pronta, mas eu vou ter que analisar que talvez o muffin seja mais barato, não é saudável como a salada, mas o sabor é daquele que eu estou com vontade já há muito tempo. Estou com vontade de comer doce, eu não estou afim de uma salada. Então tudo isso vai pesar, sem dúvidas nenhuma, o cérebro vai levar em conta para a tomada de decisão, que ela vai de fato, se uma estiver, quando eu faço as combinações, ou eu faço uma escolha, ou eu faço a outra, ok? E o tempo de resposta também vai variar entre elas, tá? Quando eu olho então, como eu disse para vocês que eu focaria mais na amígdala basolateral e no córtex órbito-frontal, que regulam aí, né, a influência dos sinais de recompensa sobre comportamentos adaptativos e escolha, um dos nossos artigos base é este artigo aqui, mas eu vou utilizar outros, ok? E no final eu deixei uma referência para vocês ali, já organizadinho, um resumo de referências onde vocês vão encontrar esse conteúdo, tá? Então, quando a gente olha, fazendo uma revisão da amígdala basolateral, já fazendo uma aplicação para a tomada de decisão, lembrando que se você ainda não teve essa aula, você vai ter, tá? Não se preocupa sobre a amígdala, é uma aula incrível de neuroanatomia. A amígdala basolateral, que está aqui, olha, a amígdala está toda representada aqui, o complexo basolateral está bem aqui, mais na extremidade, é uma estrutura que ela está encostadinha aqui no córtex, é tanto que para dissecar em laboratório é muito difícil, na maioria das vezes a gente pega córtex e amígdala. Eu, ainda lá na minha iniciação científica, eu ajudei num trabalho de um professor uruguaio, que na época estava o professor Rodolfo, que estava em colaboração com a USP, e ele criou até um instrumento para tirar só a amígdala ali, a gente congelava o slice, né, o corte onde estava a amígdala, e a gente ia com aquela pecinha redondinha assim, e a gente captava a amígdala. Porque ela é bem pequenininha, né? Lógico, eu sempre fiz pesquisa com ratos, tá? Em cérebro de ratos. Então, quando a gente olha, a amígdala, essa estrutura na parte profunda do cérebro, aqui é um corte sagital, ok? O cérebro foi dividido em hemisfério direito e esquerdo, e vocês estão vendo a face interna do hemisfério direito, tá? Você pode localizar sempre olhando onde está o bulbo está bem aqui atrás, ok? Então a gente está nessa posição aqui da cabeça, tá? O bulbo está aqui, ó. Aí o cerebelo, estou falando de bulbo, cerebelo. A ponte está aqui, o cerebelo está aqui, e o córtex pré-frontal está aqui, ok? E esta amígdala, ela é tão interessante, por quê? Porque ela está no local de convergência. Por meio dela, por ela estar muito bem posicionada, ela pode influenciar a atividade do circuito mais amplo de aprendizagem e tomada de decisão. Depois a gente vai ter uma outra figura mostrando eferências e aferências da e para a amígdala, mostrando que ela está numa posição incrível, a amígdala. Olha, a gente tem aqui tanto o hipocampo, olha o hipocampo aqui, o corpo caloso, nós temos aqui hipófise, a amígdala ela está aqui, olha, na rota mesolímbica, na via da recompensa, passa pela área tegmental ventral e etc e tal. Então ela está muito bem posicionada. Nesse link que eu trouxe aqui pra gente, tem duas imagens que vocês vão ver, e nessas imagens você vai ver as inervações principais que saem da amígdala e aquelas que chegam, tá? A eferente e a aferente, ok? E o que a gente sabe pensando em amígdala basolateral, pensando na tomada de decisão já, resultados previstos específicos não são codificados neste sistema de memória. Por quê? O que isso significa? Quando a gente pensa na tomada de decisão consciente, essa via aqui, saindo da amígdala basolateral
indo para o córtex órbito-frontal, que é bem aqui na pontinha. A próxima imagem nossa vai mostrar direito aqui para vocês. Por que a gente fala que resultados previstos específicos não são codificados neste sistema de memória? É porque nós estamos falando de hábitos. Você não precisa pegar as informações, levar da amígdala para córtex pré-frontal, órbito frontal, tá? Para que uma análise seja feita para uma tomada de decisão. Porque elas já têm uma via formada para elas e que são automáticas. Do que eu estou falando nesse momento? Do hábito. Então, quando a gente pensa em hábito, não vai passar por essa via da tomada de decisão, ok? Além disso, essa via, e a amígdala basolateral, por fazer parte, é crítica para a memória de recompensa detalhada. Quando você tem, por exemplo, a disputa de 2 ou mais estímulos para os quais você precisa prestar atenção para a tomada de uma decisão, como a salada ou eu escolho o muffin. Você tem duas informações importantes, 2 decisões que estão ali, uma disputando com a outra, e quando você precisa decidir, então a amígdala basolateral ela vai entrar nessa circuitaria, porque você precisa acessar essa memória para você saber qual é a recompensa de cada uma destas escolhas para que você possa tomar a decisão mais importante. Então, a amígdala basolateral, ela é crítica para a memória de recompensa detalhada, ok? Então, vamos lá? Então, sendo que a gente aqui vai tratar da tomada de decisão nesta via ligando, né, a amígdala basolateral e o córtex órbito-frontal, o que então que o córtex órbito-frontal faz? Tem outras funções, vamos aqui focar no tema da nossa aula. Olha, você já está vendo ele aqui? Ele está bem posicionado para detectar associações entre informações externas e internas e para apoiar a aprendizagem e tomada de decisão dentro de uma ampla rede. Então, o córtex, ele não vai apenas tomar uma decisão porque está diante dele, ele tem que tomar uma decisão. Não, ele faz parte da aprendizagem. Ele vai acumulando esta experiência de que, olha, da outra vez eu escolhi o muffin bem ali na hora do almoço e depois trabalhei a tarde inteira com dor de estômago. Então, o córtex órbito-frontal está ajudando você a decidir para que você possa decidir pelo que há de melhor, uma melhor decisão para aquele momento. Então, ele vai te ajudar também nesse processo de aprendizagem, ok? E é óbvio, né? E além disso, ele faz a representação das expectativas de recompensa. Puxa vida, olha, quando eu escolhi a salada, eu passei uma tarde sem dor de cabeça. E à noite ainda eu quis manter esse hábito saudável, então valeu muito a pena escolher a salada. E a representação de preferências, né? A salada tem esse aspecto, porque ela me deixou mais saudável, eu senti o corpo mais leve. Só que, quando eu penso no muffin, ai pai, se tiver então, se parecer um petit gâteau frio assim, que ainda tem aquele creme gostoso no meio, nossa, eu consigo até imaginar esse muffin e vai ajudar na tomada de decisão, ok? Então aqui num esquema, o que a gente tem? Uma amígdala, é bem esquemático mesmo, né? Uma amígdala basolateral, que dela vão sair os valores preditivos direto para o córtex órbito-frontal medial, ok? Que vai levar para uma tomada de decisão, mas ao mesmo tempo do córtex órbito-frontal medial, eu vou ter informações importantes, por exemplo, porque vai ser usado para as recompensas, as memórias de recompensa estado dependentes. E da amígdala basolateral vão sair recompensas preditivas específicas para o córtex
frontal lateral, tá? O óbito frontal lateral. E dele vão vir os códigos das memórias de recompensa também, estado dependente, tá? Aqui vem a codificação, daqui vem o uso dessas memórias de recompensa, tá? Quando nós olhamos, então, para essa tomada de decisão, claro, quando eu penso, por exemplo, das vias que saem do córtex pré-frontal para o estriado, ela vai me ajudar a colocar valor naquela tomada de decisão, ok? Principalmente se houver uma disputa entre 2 ou 3 possibilidades, escolhas, tá? Alternativas. Mas quando eu olho, a minha tomada de decisão, ela depende de um cérebro todo envolvido, ok? É aqui que eu vou tomar lá a decisão final, ok? Se for um estímulo que depende de uma decisão consciente, mas que vai ser influenciada essa decisão por exemplo, a via mesolímbica, a via nigroestriatal. A nigroestriatal está muito envolvida com a nossa parte motora, ok? Você vai escolher pegar um copo de cristal, uma taça de cristal. Mas você vai falar assim, puxa, eu estou tremendo tanto aqui que eu acho melhor eu não pegar essa taça agora. Vocês veem como a nossa parte motora também está influenciando nessa tomada de decisão. E lógico que a gente não pode deixar de fora as questões emocionais que vão influenciar nessa tomada de decisão. Então, quando nós olhamos, as vulnerabilidades na circuitaria podem causar tomada de decisão mal adaptada. Então, se eu tiver outras vias cerebrais que estão sendo impactadas negativamente, isso pode influenciar e muito a minha tomada de decisão, ok? Porque pensem comigo que pessoas que estão enfrentando algum transtorno mental e elas precisam decidir, por exemplo, vamos pensar na depressão. Vou pegar aqui como exemplo, mas não é só a depressão que pode levar a este sintoma ou comportamento e também não é todo caso de um transtorno do humor, como a depressão, que vai levar a esses sintomas. Mas vamos aqui elencar um exemplo, tá? Pegar uma das características para colocar como nosso exemplo. Por exemplo, um paciente que está com depressão e ele precisa decidir se ele vai ou não àquele jantar que os amigos programaram, ok? É uma decisão, não é? Mas que vai ser impactada pelo estado mental que ele está. Se ele está enfrentando um transtorno mental como a depressão, ele pode ter mais dificuldades para iniciar uma tarefa ou mesmo ter dificuldades para estar no meio de outras pessoas, sorrindo, gastando uma energia que ele não tem para algo que ele pode evitar. Então, a tomada de decisão, ela vai ser influenciada, sim, pelos transtornos mentais. Pensa um paciente com transtorno bipolar e que ele no dia seguinte, ele tem uma reunião importante, até mesmo para decidir ali quais os cortes financeiros, né, o enxugar que ele tem para fazer na empresa, porque as vendas não estão muito boas. Só que ele não dormiu direito à noite. Quando ele não dorme direito à noite, ele aumenta a vulnerabilidade para ciclar e entrar na fase de mania. Então, ele já tinha decidido no dia anterior que ele ia fazer ajustes financeiros na empresa dele, ok? Não dormiu à noite, talvez até preparando mesmo a argumentação, os números para a reunião do dia seguinte, mas ele não dormiu o suficiente e ele ciclou. Entrou na fase de mania. E dependendo das características da mania desse paciente, ele pode ter comportamentos megalomaníacos. E no outro dia, no lugar de cortar gastos, ele muda completamente o pensamento dele e ele chega e fala assim, olha, vocês todos estavam esperando o corte dos gastos da empresa, os ajustes financeiros tão necessários por conta do nosso orçamento, do quanto nós vendemos ou não, mas, olha, não vamos precisar. Na verdade, eu quero que a gente comece a partir de hoje a investir R$1 milhão por mês nesta área que a gente achou que estava fraca, mas não está.
Então vocês percebem que a tomada de decisão, ela foi influenciada por conta dessa ciclagem. Na ciclagem, ele tem alteração neuroquímica e essa alteração neuroquímica pode levar à tomada de decisão que não é a mais assertiva, ok? E ele pode colocar aí a empresa em um lugar ainda mais vulnerável do que já está, ok? Quando nós olhamos também, a gente já sabe, abuso de substâncias pode levar também à tomada de decisão não adaptada ou mal adaptada, ok? E quando a gente pensa em abuso de substâncias, eu não quero que você pense apenas no abuso das drogas ilícitas, ou as não legalizadas. Não. Quando há um abuso, por exemplo, dos benzodiazepínicos, vocês sabiam que o diazepam, vou colocar como diazepam, mas os benzodiazepínicos são a principal droga de abuso entre as adolescentes? Está um pouquinho ansiosa, a mãe ou uma amiga ali dá uma bandinha de diazepam para ela tomar. Terminou com o namorado, está meio nervosa, outra bandinha de diazepam. E lógico, não estou falando do diazepam diretamente, mas mesmo estas medicações, quando são usadas fora do seu contexto, sem um acompanhamento médico e etc e tal, podem trazer sim consequência para a tomada de decisão. Quer saber uma tomada de decisão indireta que pode acontecer? Vou dar esse exemplo agora para você. O diazepam, por exemplo, os benzodiazepínicos, eles têm como efeito colateral, o sono rebote, porque ele suprime o sono REM, ok? Então, o efeito colateral dos benzodiazepínicos é supressão do sono REM. E é o sono REM que a gente já sabe, é o sono profundo, mais reparador, onde a gente tem até os sonhos coloridos, ok? E o diazepam, que é um indutor do sono, ele vai ter como consequência o não entrar, o avançar para o sono REM. Com isso, então, o indivíduo pode ter o seu sono rebote durante o dia ou mesmo ter prejuízos para a tomada de decisão. Por quê? Porque o cérebro dele não está no meio adequado, descansado, para tomar uma decisão assertiva. Claro, você sabe que eu estou falando isso, não é para todos, etc e tal, mas nós sabemos que um dos efeitos colaterais dos benzodiazepínicos é a supressão do sono REM. Consequentemente, você pode ter prejuízos generalizados para este cérebro que levam, por exemplo, podem levar a uma tomada de decisão não assertiva, ok? Por que então se toma os benzodiazepínicos para dormir, né? Eu estou falando mais ali dessa primeira geração aí de ansiolíticos, porque era o que se tinha, ok? E o dormir é efeito colateral do diazepam. Ele não é efeito principal. A gente já tem o Zolpidem, por exemplo, que tem sítio específico, que é um hipnótico sedativo, que é utilizado para essas questões. Os benzodiazepínicos são ansiolíticos, é para tratamento de ansiedade e não do sono, ok? Então é isso, só um parênteses para você ver que o abuso de substâncias não é um abuso só lá da maconha, do LSD, né, de forma não terapêutica. O LSD já está sendo investigado para ser utilizado de forma terapêutica, mas não recreativa, ok? Ou da maconha, a maconha também pode te fazer a tomar uma decisão inadequada. Por exemplo, quando, sob efeito dessa droga, a pessoa pode ter uma dilatação do espaço e do tempo. Então, ela acha que o carro da frente está um pouco mais longe, quando está mais próximo, porque foi a maconha que fez essa alteração na sua percepção do ambiente, ok? A mesma coisa com o tempo, pode acontecer uma dilatação do tempo, quando o indivíduo, sob o efeito do delta-9-THC, que é o princípio ativo da maconha, quando nós falamos nos seus efeitos perturbadores, alucinógenos, é uma droga perturbadora do sistema nervoso central, tá? É algo que vocês vão ter aí, ainda para diferenciar de fato que é uma droga excitatória, inibitória e perturbadora, tá bom? Então, por exemplo, quando o indivíduo ele está sob efeito da maconha e ele tem uma dilatação do tempo, ele acha que dá para deixar para depois entrar no sistema da escola para poder fazer um trabalho.
porque ele tem a percepção dilatada do tempo. Então, isso vai afetar na sua tomada de decisão, tá bom? Quando nós olhamos também transtornos de aprendizagem. Quando pensamos nos transtornos de aprendizagem, eles podem sim afetar a tomada de decisão, tá bom? Por exemplo, na dislexia, existe uma dificuldade no escrever, então, por conta dessa dificuldade, o indivíduo prefere tomar a decisão de participar de um seminário para nota, no lugar de fazer a prova escrita, para que ele não troque as palavras, etc. Ok? Quando nós olhamos também, por exemplo, a dislexia aumenta a vulnerabilidade para o abuso de drogas, então está afetando a tomada de decisão, ok? E como eu já havia citado, a violência também pode afetar a circuitaria que está envolvida com a tomada de decisão. Então, um indivíduo, por exemplo, que está sob o efeito, ou vivendo o transtorno do estresse pós-traumático, depois de ter passado por um assalto, ele pode começar a tomar decisões pautadas nesse estresse pós-traumático, de mudar de via, evitar lugares escuros, quando ele vir pessoas que têm características daquela que o abordou e que foi violento, que o assaltou, ele pode ter um ataque cardíaco e querer já sair de perto, não querer conversar com a pessoa, ou não selecioná-la para ocupar uma função dentro da sua empresa, se ela lembrar alguma situação violenta. Não vai acontecer sempre, mas pode acontecer e ser um viés na tomada de decisão. Então, quando nós pensamos na tomada de decisão, nós temos uma amígdala envolvida por conta de ela trazer a valência emocional daquela decisão, ok? Então, quando a gente pensa nos transtornos mentais, quando pensamos em abuso de substâncias, transtornos da aprendizagem e violência, nós estamos falando, dentre outros motivos aí, ou vulnerabilidades, nós estamos falando em perturbadores da tomada de decisão, ok? Claro que a nossa decisão, ela vai ser impactada também com a fase da nossa vida, com as necessidades desse cérebro. Por exemplo, por que na adolescência existe uma maior vulnerabilidade ao abuso de drogas? Porque a via mesolímbica, aqui ó, a via mesolímbica, que está representada aqui em azul, ó, ela sai desde o tronco, passa pelas estruturas centrais do sistema límbico, olha, vai para o estriado e vai pelo córtex pré-frontal, passa pelo núcleo accumbente e etc e tal. Quando a gente vê, por exemplo, essa via dopaminérgica, ela está hipoativa. Em que sentido? Você tem uma menor oferta de dopamina, ok? Então, quando a gente olha na adolescência, por conta dessa diminuição dopaminérgica, e você sabe que essa via mesolímbica ela está envolvida com prazer, com a recompensa, está envolvido com a motivação, porque o que compele a gente a ter um comportamento envolve a recompensa, E quando a gente tem uma via mesolímbica que está recebendo menos dopamina, o adolescente ele tende a procurar mais comportamentos ou estímulos que aumentem esse nível de dopamina, tá? Porque esse sistema de recompensa está sofrendo com uma diminuição da dopamina. É normal para a adolescência isso, ok? Mas por conta dessa diminuição dopaminérgica é que o indivíduo ele fica mais vulnerável à busca de recompensa de prazer, independente de qual é a fonte. Por isso que aumenta a vulnerabilidade para o abuso de drogas, ok? Então, quando a gente olha as situações ou as vulnerabilidades para a tomada de decisão, elas podem vir do que já falamos aqui, mas também a fase da vida também vai influenciar. E a fase da vida influencia não apenas porque está diminuindo dopamina e etc e tal. Não, existem outros aspectos também que são importantes, que eu acredito que você já percebeu. Por exemplo, na criança que ainda está acumulando experiências para que ela possa responder de forma mais adaptativa aos estímulos
do meio externo quanto do meio interno, como ela ainda está criando este arcabouço de experiências, de informações, claro que a tomada de decisão dela, quando ela ainda é pequenininha, vai ser diferente daquela tomada por um adulto em algumas decisões específicas, ok? A criança, por exemplo, ela quer colocar o dedo na tomada, ela ainda não tem a experiência, o acúmulo de informações que diga para ela, por exemplo, que ali é um lugar perigoso para ela colocar o dedo. Ela ainda não acumulou essas informações, por isso que a tomada de decisão fica um pouquinho mais difícil. Mais difícil assim, menos adaptada, né? Quando a gente pensa, por exemplo, na fase, quando está terminando a primeira infância vai ali se encerrar por volta dos 6 anos de idade e a criança vai entrar na segunda fase da infância, ela começa a internalizar a moral, ok? A internalização de moral tem que ver com a possibilidade já, o desenvolvimento melhor da capacidade de saber por si só se um comportamento é adequado ou não. Essa tomada de decisão mais pautada sobre já o próprio entendimento sobre aquela situação ou do que uma ordem externa. Eu não vou quebrar o carrinho do meu irmão porque a minha mãe está olhando. Isso, a moral ainda está externa, ok? Mas agora, quando ele está sozinho já, ele fala assim, meu irmão aprontou, que vontade de quebrar esse carrinho dele. Mas não é certo, né? Ele já começou a internalizar a moral, mesmo que ele ainda não tenha o comportamento mais adequado. Então, quando ele também começa a internalizar moral, a tomada de decisão dele vai passar por um upgrade, ok? Quando chega na adolescência, ele, por exemplo, vai começar a pensar de forma mais abstrata sobre o mundo. Exemplos para você. Por exemplo, vai começar a pensar sobre política, sobre religião. Devo continuar na pertença religiosa com os meus pais ou não faz mais sentido para mim? Ele só tem essa capacidade a partir da adolescência, porque ele já começou a internalizar moral, ok? E nessa internalização de moral, com certeza, a tomada de decisão vai passar por algumas alterações importantes. Então, já vamos pensar aqui, tomada de decisão depende de muitas variáveis, dentre elas, fase da vida, se existem vulnerabilidades ou não, e lógico, tem a ver com a fase da vida, mas também com o meio, o acúmulo de experiências. Porque o acúmulo de experiências não tem a ver só com a idade, por exemplo, tem a ver com o meio. Porque vai depender de onde esse indivíduo está inserido. Se ele estiver inserido num contexto de morar numa ilha, ok? Então, ele tem uma maior chance de aprender a nadar e decidir pular ali no mar, porque ele já aprendeu a nadar desde pequeno, para ele é natural ver aquele monte de água em volta dele, do que alguém que cresceu num contexto diferente, ok? Então não tem a ver só com a fase da vida, mas tem a ver com o acúmulo de experiências para uma tomada de decisão, tá bom? E aí, quando a gente olha então, precisamos sempre pensar que a tomada de decisão, ela acontece na interface do que eu tenho de conteúdos explícitos com conteúdos implícitos, tem a ver com as demandas do meu corpo, com o conhecimento acumulado, com as minhas emoções e a tomada de decisão. Por isso que eu gosto muito dessa figura, porque eu gosto de dizer que é na interface da tomada de decisão, com os meus conteúdos, sejam comportamentais, motores, emocionais, que nós como indivíduos somos formados. A nossa tomada de decisão também depende de como nós lidamos com todo esse conteúdo acumulado, de como o córtex pré-frontal vai se comportar diante de um estímulo ou não. E o que acontece muitas vezes é que nesse sistema que é integrado, quando a gente pensa no tronco cerebral, né, que tem as informações sensoriais, as respostas corporais diante do estímulo, o sistema límbico, que tem ali a ver com as emoções, sentimentos, os instintos sociais, e o neocórtex, né,
que é toda essa parte mais externa do cérebro, que está envolvida com pensamentos, com as nossas crenças, com a atribuição de valor, as expectativas, é na forma integrada desse sistema que nós nos constituímos como indivíduos. Então, quando nós falamos, podemos assim organizar o sistema como o sistema bottom-up, as informações que vêm aqui desde o tronco, passam pelo sistema límbico, chegam no neocórtex para a emissão de uma resposta, que é o sistema top-down. Se você não tiver esse sistema muito bem integrado, reconhecendo as respostas físicas, emocionais e a tomada de decisão como um sistema integrado para que a sua resposta, o seu posicionamento diante dos estímulos, tanto externos quanto internos, sejam os melhores possíveis, você não estará utilizando da forma mais ampla e mais saudável todo esse sistema nervoso, aqui nesse caso o sistema nervoso central, para a tomada de decisão, ok? Só mesmo para falar que na nossa tomada de decisão, a motivação ela é bem importante, e claro que a motivação pode ser pensada como a força que compele um comportamento a ocorrer, e é o conjunto de forças que sustentam, regulam e orientam as ações de um organismo para determinados fins. Então a motivação também está envolvida aí, claro, com a nossa tomada de decisão, e ela precisa ser muito bem pensada. Você vai entender no decorrer de todas as disciplinas como este sistema é complexo e uma decisão nossa, ela não é uma decisão linear. E mesmo a nossa decisão consciente, ela carrega em si muitos aspectos que nós não analisamos, que não passaram ali pelo nosso controle, ok? Pelo córtex pré-frontal dizendo tudo que temos que fazer. É nessa complexidade que nos formamos como indivíduos. Então, se eu posso dizer aqui para você, nesses últimos minutos desta nossa Masterclass, é que você tem que, além de conhecer este cérebro, você tem que cuidar desse cérebro, ter comportamentos cada vez mais saudáveis para que as suas decisões sejam mais assertivas. E nunca esquecendo que foi afetado, foi impactado negativamente por algum transtorno mental, tem algum transtorno da aprendizagem, você passou por violência, a sua idade já tem te levado para decisões impactadas por exemplo, um Alzheimer? Está acontecendo uma perda de memória? Como está a sua performance cognitiva? Olhar para estes aspectos para você como indivíduo é bem importante para que estratégias possam ser utilizadas, instaladas, para que você possa tomar as decisões cada vez melhores, né? A maturidade traz para a gente essa capacidade de tomadas de decisão cada vez mais assertivas. E assim chegamos ao final desta aula, onde você pode aprender muito sobre neurociência e tomada da decisão, mas como a gente sempre diz, é necessário continuar investigando, é necessário continuar estudando para que a gente possa avançar ainda mais neste entendimento tão relevante, não apenas para sabermos como o ser humano funciona, mas também para que na sua vida profissional você possa utilizar estas informações da melhor maneira possível. Nossa aula já está chegando ao fim, então sou muito grata a todos vocês por terem assistido até aqui. Fico feliz por você ter o desejo de aprender a ser um profissional diferente no mercado de trabalho. E olha, eu não quero que pare por aqui. Eu quero te ajudar a transformar a maneira como você aplica esses conhecimentos. E por isso eu tenho uma pergunta para te fazer. Você sabe como entender melhor o comportamento dos seus pacientes, clientes, até mesmo o seu próprio comportamento? A neurociência oferece respostas profundas para essas questões. No entanto, muitas vezes, o conhecimento superficial não é o suficiente para você fazer a diferença. Você que é psicólogo, psiquiatra, sabe o quanto é desafiador lidar com as complexidades do comportamento humano e de entender o fato de que o relacionamento interpessoal dos seus pacientes é importante. Então, você precisa compreender muito melhor como o cérebro funciona. E é exatamente por isso que eu estou aqui. Quero aproveitar essa oportunidade que você já sabe sobre a tomada de decisões e ajudar você a avançar
nesse conhecimento sobre o cérebro. E te convido para fazer parte desta especialização, formação em neurociência, uma formação geral aqui no NASP, um curso EAD, para ter um conhecimento profundo sobre o sistema nervoso, porque eu quero te capacitar a usar as neurociências na prática diária. Então, se você é um profissional ou quer mudar a sua carreira, você precisa desse curso, porque ele é baseado em conhecimento científico para mudar a sua história. Com a nossa pós-graduação, você terá acesso a um conteúdo abrangente que aborda desde os fundamentos às descobertas mais recentes das neurociências. Olha, o conteúdo não é superficial não, porque para adquirir habilidade e diferença na sua prática profissional, você precisa de um conhecimento profundo. Olha, conhecer sobre neurobiologia, neuroanatomia, neurofisiologia, neuropsicofarmacologia, neuroimagem, saber ler uma imagem mesmo, uma ressonância, isso tudo tem muito valor. Mas nós queremos oferecer para você essa pós-graduação completa por apenas 18 parcelas de R$ 579, com tudo que você tem direito para que a sua vida profissional seja melhor e você tenha a expertise da neurociência para o seu dia a dia, porque com certeza isso vai impactar tanto a sua vida quanto daqueles que convivem com você. Então aproveita essa oportunidade e você já pode se matricular neste curso para ser uma referência na sua área. Ah, doutora, mas eu preciso já ter conhecimento sobre neurociência? Não, gente, é simples. Basta você estar aqui no curso que você vai entender o cérebro e como aplicar este conhecimento no seu dia a dia. Então, já faz assim, invista no seu futuro com a pós-graduação, formação geral em neurociência, um curso completo para você se aprofundar neste tema complexo. E eu e dezenas de professores já estamos aqui do outro lado, esperando por você.